A Bíblia é um livro que você pode compreender. Entendimento da Bíblia não é uma coisa limitada para pessoas com algum estudo especial, algum curso de teologia ou de seminário. A Bíblia foi escrita para ser compreendida por pessoas comuns. Você pode compreender o que Deus revelou nas Escrituras porque Deus falou para todos nós. Em outras mensagens, eu tenho comentado sobre algumas coisas em termos da revelação da palavra para nós. E nisso, lembramos que o ponto não é que o estudo das Escrituras seja uma coisa fácil, que não exige nenhum esforço. A verdade é que, numa simples leitura, nós podemos compreender bastante coisa na Bíblia, mas para compreender bem, temos que nos esforçar, às vezes procurar significado de palavras ou algum entendimento de contexto. Mas nós somos capazes de fazer isso. Temos condições de descobrir as mensagens reveladas por Deus nas Escrituras. E nós não devemos achar que essa tarefa seria algo impossível. Ou pior, que Deus de alguma forma seria inacessível para a pessoa comum. Ele criou Adão e Eva, seres humanos, capazes de compreender palavras. A partir do primeiro dia da existência humana, Deus já estava comunicando com palavras para eles, e Ele continua comunicando conosco por meio das palavras que Ele revelou nas Escrituras. Todos nós devemos fazer questão de conhecer o que tem na Bíblia para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Já falamos um pouco sobre Adão e Eva, e vou começar com eles nesta mensagem, para observar que nos primeiros capítulos da Bíblia, no primeiro livro principalmente, Deus falou diretamente com várias pessoas, começando com Adão e Eva. E vamos ler vários trechos agora do livro de Gênesis, principalmente, para observar como Deus fez esta revelação naquela época. Gênesis capítulo 1, começando no versículo 27, falando sobre a criação de Adão e Eva, diz: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Deus falando com Adão e Eva: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então isso no dia da criação do primeiro casal. Capítulo 2 de Gênesis dá um relato um pouco mais completo da criação desse casal. E nesse relato, versículos 15 ao 17 dizem: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Responsabilidade, permissão, proibição, consequência, tudo na mensagem que Deus revelou para Adão e Eva no primeiro dia da existência humana. Passando mais para frente, observamos que em várias outras gerações, Deus continuou comunicando diretamente com alguns homens. Ele fez isso com vários outros depois de Adão, por exemplo, Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé. Começa o versículo. Deus dando para ele instruções sobre a arca e sobre o dilúvio. Depois, quando chegamos em Gênesis capítulo 12, ele começa a falar sobre as conversas que Deus teve com Abraão. E só lendo o começo de alguns versículos aqui, Gênesis 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão. Capítulo 17, versículo 3. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Versículo 9. Deus disse ainda a Abraão. Versículo 15. Deus disse a Abraão. Versículo 19. Deus lhe respondeu. E no capítulo 22, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão.
Então ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou. Ou seja, Deus estava falando com Abraão. E não somente com esses aqui, mas Jacó também. Passando mais para frente, o neto de Abraão, Jacó, também recebeu várias mensagens onde Deus falou com ele. Gênesis 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse. Capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó. Ou seja, Deus estava comunicando diretamente com vários desses homens que conhecemos como patriarcas e continuou em várias outras situações no Antigo Testamento, falando com outros. Deus falou diretamente para algumas pessoas, especialmente nas primeiras gerações. Ele também usou intermediários para comunicar suas mensagens a outras pessoas. Por exemplo, anjos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, encontramos esses mensageiros. A própria palavra significa mensageiro. Pode ser um mensageiro humano, mas muitas vezes, quando a Bíblia fala de anjos, está falando de mensageiros enviados do céu. Conhecemos por nome Gabriel e Miguel, e tem vários outros que foram usados por Deus para comunicar para os homens. Nós encontramos anjos de Gênesis até Apocalipse. Do primeiro ao último livro da Bíblia, Deus usou anjos para comunicar mensagens aos homens. No Antigo Testamento também encontramos profetas. Quando pensamos em profetas, muitas vezes pensamos em alguém que está predizendo, dando uma previsão do que vai acontecer no futuro, porque Deus falou para ele. E realmente existe esse aspecto do trabalho profético. Deus, de fato, usou seres humanos para comunicar o que ia acontecer futuramente, porque Deus sabe, o futuro pertence a Deus. Mas, principalmente, os profetas do Antigo Testamento faziam pregações. Pregações sobre as circunstâncias daquela época. Muitas vezes chamando o povo ao arrependimento. Seja o povo de Deus, Israel, ou até outras nações. No caso de Jonas indo para Nínive, por exemplo. E quando chegamos no Novo Testamento, Deus continuou usando intermediários, apóstolos e profetas que pregaram e também revelaram mensagens escritas para nós. Esses apóstolos e profetas previam o futuro? Sim. Algumas mensagens falam sobre coisas que aconteceriam depois. Mas a boa parte do trabalho deles foi de pregar o Evangelho, a mensagem da salvação em Jesus Cristo, que ele deixou para levar para o mundo inteiro. E foram muito fiéis em cumprir esse papel. Também Deus usou esses servos para comunicar por escrito sua mensagem, dando para nós o que temos hoje como o Novo Testamento, a parte da Bíblia que especialmente governa as nossas vidas hoje em dia. Além de falar palavras, outra coisa que observamos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é que Deus deu provas para confirmar essas mensagens. Qualquer pessoa poderia chegar dizendo, eu tenho uma mensagem de Deus. Deus falou para mim e eu vou transmitir isso para você. Até tem pessoas que fazem isso hoje em dia, dizendo que tem uma revelação especial de Deus. Mas naquela época, quando Deus estava de fato falando por meio de seres humanos, ele deu provas para confirmar as mensagens, para as pessoas entender que foi de fato Deus que mandou aquela pessoa a comunicar. Uma das provas foi simplesmente o cumprimento das profecias, que ele deu profecias detalhadas, exatas, sobre coisas que aconteceriam décadas ou séculos ou milhares de anos depois. E quando essas coisas aconteceram, foi fácil olhar para isso e dizer, então, foi de fato Deus que falou. Mas nesse caso, a maioria dos casos de cumprimento de profecias seria um bom tempo depois. Muitas vezes aquele profeta já estava morto quando o cumprimento veio. Então, para uma prova mais imediata, muitas vezes Deus deu sinais milagrosos para as pessoas que estavam comunicando sua palavra. Por exemplo, quando ele mandou Moisés ao Egito para falar com Faraó de liberar o povo de Israel da escravidão, diz em Êxodo capítulo 4, versículo 8, o Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência
do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. E se você conhece a história de Moisés e a conversa que Deus teve com ele no deserto, antes de entrar lá para o Egito, ele deu vários sinais para ele realizar. A vara que se tornou em cobra e depois de volta para a vara, a mão que ficou leprosa, água em sangue. E o ponto aqui, Deus mesmo dizendo, eles devem acreditar na sua palavra por causa dos sinais. Se um sinal não for suficiente, tem outro. Mas foram os sinais para comprovar a mensagem falada. Hebreus capítulo 2 comenta sobre a mesma coisa no caso dos apóstolos que Jesus mandou para pregar, e diz também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e da distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E a realização de milagres no Novo Testamento é algo que observamos especialmente no trabalho de Jesus e seus apóstolos, e aqui a explicação por quê. Estavam introduzindo uma nova mensagem, e assim precisavam de provas que Deus de fato estava falando. Tanto que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, esses sinais realizados por Paulo e outros apóstolos serviam para mostrar que, de fato, eles estavam revelando a palavra que veio do próprio Senhor. E assim nós observamos essa prática com Moisés no Egito, com Elias em Israel e Fenícia, por exemplo, outro profeta que veio um tempo depois, com Paulo na Ásia, na Europa. Mas uma observação importante, que vale tanto no Antigo como no Novo Testamento, que mesmo quando alguém chegava realizando um milagre, esse não seria o fato mais importante. A questão mais importante seria a própria palavra falada. E se a pessoa, realizando milagres, falava alguma coisa contra o que Deus já havia revelado, Deus deixou bem claro que essa pessoa seria condenada. Olhe comigo, 2 textos. Deuteronômio, capítulo 13. Moisés, que falou essa mensagem que o Senhor transmitiu, onde disse, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, então, no caso, ele fala e acontece. E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Agora, como que Deus ia saber que eles amavam? Pelo respeito à palavra já revelada. Olhe como ele continua. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Deus já tinha revelado que existe um só Deus. Então, mesmo alguém chegando, realizando milagres, mas dizendo, vamos seguir outros deuses, estaria contradizendo a palavra já revelada. E para demonstrar o amor para Deus, precisavam respeitar a palavra que Deus já tinha dado. E ele continua, guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a ele. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa de servidão. Esse profeta, o sonhador, quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Então, no caso de Israel, alguém que chegava mesmo realizando milagres, mas pregando uma outra mensagem, contradizendo aquela lei que Moisés já tinha revelado para eles, seria morto. No Novo Testamento, nós não matamos falsos profetas. Porém, Deus julga, e a linguagem que ele usa no Novo Testamento sobre esse mesmo assunto também é muito forte. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, começando no versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa
daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora presta atenção, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Anátema significa condenado. Mas olha o que ele diz aqui. Mesmo se nós, quem escreveu esse livro ou carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo, mesmo se algum apóstolo, e lembra que os apóstolos realizavam milagres, tinham credenciais do apostolado. Se algum apóstolo ou anjo vindo do céu, não seria uma coisa sobrenatural? Um anjo descendo do céu? Mesmo assim, se não milagre, mas prega um evangelho que contradiz a mensagem já revelada, seja anátema. Rejeitado porque condenado por Deus. O ponto nisso é que mesmo se alguém chega dizendo que está realizando milagres, mesmo se parece que realmente está realizando milagres, esse não é o ponto principal. Não é a questão final. A questão final é se a palavra pregada é fiel. Se a palavra pregada é a mesma palavra que encontramos nas Escrituras. Tem um monte de pregadores hoje em dia, supostamente realizando milagres. E eu nem vou entrar na questão do mérito das afirmações deles, de realizar milagres verdadeiros ou simplesmente enganar as pessoas, mas prestem atenção nas mensagens que pregam. Porque não estão pregando a mesma coisa. Estão se contradizendo. Tem um pregador numa igreja pregando uma coisa e supostamente confirmando isso com milagres. Outra igreja, outra denominação, outra mensagem que contradiz aquela primeira, mas supostamente realizando milagres. E assim em diante, em muitas igrejas hoje, pessoas supostamente realizando milagres, mas pregando doutrinas que contradizem as Escrituras. Nós não precisamos provar que os milagres são falsos, porque a palavra é falsa. E assim ele diz que nós devemos rejeitar aquela pessoa, porque Deus condena a pessoa que distorce, perverte e contradiz a mensagem dele. Mesmo quando Deus usou mensageiros, ele esperava a obediência dos ouvintes. E agora, voltando para a nossa responsabilidade em relação à palavra, devemos lembrar que Deus revelou as Escrituras não apenas por um estudo acadêmico, de pegar a Bíblia, ler algumas coisas e falar, que livro interessante, gostei. Não, muito mais do que isso. O Criador do universo, meu Criador, seu Criador, revelou para nós aqui a sua vontade, mostrando o que nós devemos fazer para servir e agradar o único Deus. Então, quando nós estudamos esta palavra, é revelado por meio de mensageiros, transmitido por meio de palavras escritas. Deus está esperando nossa obediência. O que ele disse sobre isso quando olhamos para Hebreus capítulo 2, versículo 2? Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui ele está falando sobre a palavra revelada no Antigo Testamento. E o que ele diz? Mesmo Deus usando mensageiros, anjos, quando alguém desobedecia, ele cobrava. E assim ele castigava aquela desobediência. Capítulo 10 do mesmo livro, versículo 28 diz: quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deus exigia obediência da mensagem comunicada por meio de mensageiros naquela época do Antigo Testamento. Hoje, nós temos uma aliança melhor, superior. É o ponto do livro de Hebreus que Jesus é superior e assim sua aliança é superior. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 6 diz:
Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Nós temos uma aliança superior, porque Jesus é superior a Moisés, aos anjos e qualquer outro mensageiro que Deus usou. E assim a palavra do Filho pesa mais. Voltando agora para Hebreus 2, versículo 2, novamente, mas desta vez eu vou continuar até o versículo 4. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que o ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Percebeu o ponto aqui? Se Deus exigia obediência à mensagem revelada por meio de Moisés e anjos e outros mensageiros, mais ainda agora que ele mandou seu próprio Filho a falar. E a mensagem que o Filho falou, transmitido por meio dos apóstolos, aqueles que ouviram, confirmado pelos sinais que Deus deu para eles, é uma mensagem que pesa mais. E que nós devemos dar mais atenção ainda a esta mensagem do Novo Testamento. Jesus foi bem claro sobre isso em João capítulo 12, versículo 48, quando ele disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Devemos prestar atenção à palavra de Jesus, porque vai ser a base do julgamento final. E Atos capítulo 17 diz que ele vai julgar todos, como também diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele vai julgar todos, conforme a palavra que ele falou. Paulo reforçou isso. Acabei de falar de Atos 17, vamos ler agora 2 versículos aqui. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Os tempos da ignorância. Às vezes pessoas usam esta expressão para tentar justificar seus pecados. Eu não sabia, então na ignorância Deus não vai me julgar. E até às vezes pessoas preferem não saber, achando que tem proteção na ignorância. Não é isso que Paulo está descrevendo aqui. Os tempos da ignorância se referem ao período da história antes da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque ele diz que agora ele exige arrependimento de todos. Porque a mensagem do Evangelho é para todos. Ele continua. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo. Juiz de todos, porque ele pede que todos se arrependam dos seus pecados. Mais uma evidência, prova para nós, que esse livro foi revelado para o benefício de todos os seres humanos e que todos nós devemos dar importância a esta palavra que Deus revelou. A palavra do Novo Testamento não foi revelada apenas para judeus ou apenas para cristãos. É a mensagem de Deus para todas as nações. Por isso, ele enviou os apóstolos a pregar para todas as nações, oferecendo para todos a possibilidade da salvação em Jesus Cristo. Como Paulo disse aqui, Deus deseja o arrependimento de todos. Em outro lugar, o próprio Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. E mandou pregar esta mensagem para o mundo inteiro. Os apóstolos foram fiéis nisso. E deixaram para nós o registro das mesmas mensagens que pregavam naquela época. Porque Deus deseja a salvação de todos. E assim, Deus, por meio do seu Filho, revelou a sua palavra para todos nós. Não deixe ninguém convencer você que as Escrituras são difíceis demais, além do alcance da pessoa comum. Eu, você e outras pessoas comuns temos condições
de conhecer e compreender o que Deus revelou nas Escrituras. Exige esforço? Sim. Mas vale a pena, porque estamos falando sobre a mensagem revelada para nos conduzir à vida eterna na presença de Deus. Vale a pena conhecer esse livro, porque Deus falou para todos nós. O motivo deste vídeo, como outros que nós oferecemos, é para incentivar você a estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e aplicar na sua vida. Não tem fins lucrativos, não estamos defendendo doutrina de nenhuma denominação, porque nós queremos defender apenas a palavra do Senhor que tem nas Escrituras. Você pode usar seu celular para apontar para esse código QR ou anotar o nome do site que está aqui embaixo, onde você vai encontrar literalmente milhares de estudos sobre vários assuntos bíblicos, centenas de mensagens de áudio e vídeo para facilitar um pouco o entendimento. Aproveite, abre já, estude, nunca vamos pedir dinheiro. Esse site é para o uso livre de qualquer pessoa que busca conhecimento da vontade de Deus. Aproveite, aprenda mais, porque nesse livro Deus revelou para nós a vontade dele para nossa salvação. Que Deus abençoe cada um na busca de conhecimento da vontade do nosso Criador.